A paz do Senhor Jesus, amada igreja, boa noite. Aqui é a Bispa Fátima, que hoje estarei com a rica oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor, amém? Glórias a Deus, como todas as segundas-feiras, sou eu que estarei trazendo a palavra santa do Senhor, amém? Vamos orar, amados, em nome do Senhor Jesus, e logo após estaremos lendo a palavra que está lá em Gênesis, capítulo 7, versículo 1, amém? Gênesis, capítulo 7, versículo 1, amém? Glórias a Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai, estamos diante de Ti, Senhor, nesta noite, Te louvando e engrandecendo o Teu santo nome, pedindo perdão pelos nossos erros, pecados, falhas, pedindo, Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que o Senhor, Pai, esteja, Senhor, nos direcionando através da Tua palavra, Pai. Para que o Senhor esteja nos ensinando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra seja libertadora, seja transformadora em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, como Tua serva me coloco, Senhor, à Tua disposição. Usa-me, Senhor, como quiseres. Que o meu eu venha diminuir, Pai, e que o Senhor venha crescer em mim, Senhor. Usa meus lábios, Pai, para falar, Senhor, aquilo que o Senhor quiser, através da Tua palavra, para mim, aos meus irmãos e irmãs, Pai. Precisamos de Ti. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir os Teus ensinamentos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós Te pedimos, Pai, que tire, Senhor, toda trave da mente, toda escama dos olhos, todo tampão dos ouvidos, Senhor. E se por um acaso nosso coração estiver endurecido, arranca, coloca um coração de carne quebrantado, Senhor, para que a Tua palavra entre como faca de 2 gumes que separa juntas de medula, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é aquilo que nós Te pedimos nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Amados, e lá em Gênesis capítulo 7, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Amados, acredito eu que grande parte dos irmãos, das irmãs estão assistindo a novela Gênesis da Record, né? E comigo não ia ser diferente. Eu estou assistindo. E no capítulo em que foi até emocionante, né? Quando o Senhor fechou ali Moisés e sua esposa, os seus filhos e suas noras com os animais dentro da arca, quando Ele fechou e selou ali a porta, o Senhor nosso Deus. Confesso que chorei muito, me emocionou muito aquela cena e acredito que tenha mexido com os irmãos e com as irmãs também. Mas depois eu observando os comportamentos que acontecia na arca, o meu filho de 12 anos estava assistindo comigo. Ele assiste a novela todos os dias comigo.
E aí eu fiz uma brincadeira. Eu falei para ele assim, meu filho se chama Miguel. Eu falei, Miguel, esse é o primeiro Big Brother né, da existência humana. Na hora nós rimos, mas aí eu falei pro meu filho, peraí, Big Brother. Aí o Senhor começou a falar no profundo do meu coração. Além de falar, ainda usou experiências de pessoas que me procuraram, que me buscaram, que estavam com alguns problemas familiares, né? E o Senhor continuou a falar em meu coração, a palestrar comigo no profundo, amados. Amados, vejam bem, esse programa da Globo aí, que eu confesso, irmãos, às vezes eu dou uma olhada, porque a gente tem que parar de olhar para as coisas ruins e começar a olhar para o lado bom das coisas, aquilo que nos dá entendimento das coisas, a observação do ser humano, até onde chega o ser humano, o que está acontecendo nesse mundo, como as pessoas se comportam e por quê. E este programa nos dá uma grande amostra dos vários tipos de pessoas, de caráter, de maneiras de agir, do certo, do errado, né? E ali na Arca, imagine esse programa aí da Globo, eu não assisto sempre, viu, irmãos? De vez em quando eu dou uma olhadinha para ver a quantos andam. Quando eu vejo em jornal que tem alguma grande polêmica, eu quero entender o que aconteceu. Mas esse programa me parece que tem uma duração de 3 ou 4 meses, eu não sei ao certo mesmo, irmãos. Mas a entrada de Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, teve uma duração ali dentro da arca de 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias, 8 pessoas ficaram reclusas dentro de uma arca. O Senhor, pelo que os irmãos viram, que eu acabei de ler na palavra, o Senhor diz a Noé que é para ele, a família dele, os filhos e as noras entrarem na arca, porque Deus reconhecia que Noé estava sendo justo diante dele, no meio daquela geração perversa, aquela geração do tudo eu posso, não tô nem aí, ninguém é de ninguém, tudo é meu, se eu quiser comer eu não tenho, o outro tem, eu vou lá e meto a mão e tomo pra mim. A mulher é minha, mas todo mundo pode se servir dela. E eu posso me servir de qualquer mulher. Eram coisas tenebrosas. Não muito diferente, amados, do que está acontecendo hoje, nos nossos tempos. E o Senhor chamou a Noé, porque Noé era bom aos olhos do Senhor. O Senhor teve graça com Noé pelo comportamento,
como ele se comportava mediante aquela geração perversa. Todos ali, amados, conheciam a palavra de Deus. Todos. Mas preferiram fazer aquilo que não agradava a Deus e agradava a sua própria carne, a sua própria vontade. E hoje não vemos coisas diferentes. Quantos estão dentro da igreja e não estão pedindo para que seja feita a vontade de Deus em suas vidas, porque ela é boa, perfeita e agradável. Mas estão pedindo sim, pela sua própria vontade, aquilo que querem que seja feito. E naquele tempo era a mesma coisa. Ninguém se preocupava com aquilo que Deus queria para a vida deles. Eles achavam que o certo é aquilo que eles próprios queriam. Eles próprios achavam certo. O que eles próprios achavam que ia ser bom para a vida deles. Hoje não é diferente. Mas o Senhor viu graça em Noé. Mas foi em Noé. O Senhor não fala aí que viu graça na esposa de Noé, que viu graça nos filhos de Noé, tampouco nas esposas dos filhos de Noé. Pois as esposas dos filhos de Noé saíram do meio dessa cidade onde ele vivia, dessa cidade que estava perdida, né? Dessa geração má. Mas, enfim, seus filhos se casaram como Deus manda, né? E o Senhor já tinha preparado Noé, antes mesmo, né, de seus filhos estarem casados, que essa era a decisão dele. E que era dele, da geração dele e de sua esposa, que seria o povoamento do mundo, né? É os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos, e assim até chegar em nós que hoje em dia habitamos a terra. E amados, imagina essas 8 pessoas dentro de uma arca por 1 ano e 10 dias. Ou seja, um ano tem 365 dias, então por 375 dias, estas pessoas ficaram no lugar fechado. Como no Big Brother que ficam as pessoas fechadas. Amados, e não olhavam nem a luz do sol, porque era toda fechada a arca. Só começou a ser aberta uma janela quando foi para Noé olhar se havia secado a água, para que eles pudessem sair da arca. Então, até então, irmãos, imagina aquela arca, o cheiro que deveria ser na arca, com tantos animais. Eu não sei como eles faziam para fazer suas necessidades fisiológicas. Os casais não tinham intimidade. Como eles teriam intimidade se estava todo mundo ali, um junto do outro? Os pais e os filhos com suas esposas, como poderia? Não é verdade? Isso já gera um certo conflito entre famílias. Dentro da nossa família, imagina você, meu irmão, minha irmã, você e sua família ficar fechada num lugar. Durante 375 dias, ou seja, 1 ano e 10 meses. Você e sua família
Já você, esposa e filhos, ou você, esposa e filhos, seria difícil. E se fosse o seu pai que tivesse achado graça e tivesse que entrar na arca com a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs, você, seu marido, você e sua esposa, seus filhos, os filhos dos seus irmãos. Amados, quantas vezes nós, mesmo fora e livres, no meio da família sai tanta confusão, tanta briga, e nós ficamos desesperados, pensando, Senhor, como é que pode? Fulano não muda, ciclano não muda. Eu aprendi muito com uma experiência de uma irmã esse final de semana. Amados, tem gente que realmente não muda. E nesse caso, quem tem que mudar somos nós. O Senhor nos ensina a ser tolerantes. Lá em Efésios, no livro de Efésios, os irmãos não precisam abrir, mas depois eu peço aos irmãos que venham a ler. Amém? Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, é Paulo falando, amados, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, ou seja, filhos de Deus, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Agora a parte muito importante. Suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amados, nós como cristãos, nós temos que mudar. Ah, mas meu irmão, minha irmã, minha cunhada, meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho fez isso comigo, me deixou magoado, porque ele não presta, porque só faz coisa errada, porque isso, porque aquilo, vou virar a cara, não quero nem saber. Amados, agora eu falo algo para vocês. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, do versículo 43 ao 48, que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tens? É fácil, né, amados? É fácil amar quem ama a gente, né? É um prazer receber na nossa casa aquele que ama a gente. A gente tem prazer de estar junto com aquela pessoa, né? Aí ele completa: não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto,
portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Amados, vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar. Se nós amarmos só aqueles que são bons para conosco, que recompensa nós teremos? É fácil. Agora, como nós destruímos, colocamos abaixo o mal? Lutando com o mal? Com a cara feia? Com o desafeto? Com o desamor? Não. O mal, nós lutamos ele com o bem. Contra ele com o bem. O ódio, nós lutamos contra o ódio com as armas do amor. Porque reino dividido não prospera. E eu creio que dentro desta arca de Noé, teve sim, com certeza, teve conflitos. Conflitos de pais e filhos, de nora e sogros, de marido e mulher. Claro que devem ter tido conflitos, afinal eram 8 pessoas diferentes umas das outras, com pensamentos diferentes. Geralmente os mais jovens têm ideias mais modernistas, os mais velhos já pensam em coisas com mais seguranças, com sabedoria. E como nos tempos de hoje, nós com os nossos filhos, há divergências. As noras podem achar que os pais estão mimando demais seus filhos e elas não gostarem disso. Ou desautorizando algo que falou para o seu marido. O marido pode achar que a esposa está dando muita atenção para outra pessoa que não ele. Eles, quanto pessoas, sem olhar o grau de parentesco, podia achar que um estava trabalhando mais que o outro outro estava com um serviço melhor do que ele lá dentro da arca, que aquela comida que tinha não era o que estava acostumado, porque eles tinham que levar comidas que não estragassem, porque eles não sabiam quanto tempo ao certo iam ficar lá dentro. Só a chuva durou 40 dias, 40 noites. Só a chuva. Aí depois teve o escoamento da água e tudo mais, amados. Os irmãos podem ler lá no capítulo 7. Amados, veja bem como é difícil viver todos num só local. Mas o Senhor nos ensina a sermos tolerantes uns com os outros, a nos suportar. E quando vemos que as pessoas que estão ali não mudam, que mudemos nós. Que nós venhamos a aprender com a experiência e mudemos. Que nós venhamos combater o mal com o bem e o ódio com o amor. É isso que nos fala o Senhor nesta noite. Seja tolerante, aprenda, usa de sabedoria, seja longânimo.
Não deixa juntar o lixo da raiva, da mágoa, da vingança no seu coração. Da divisão. Divisão não é de Deus, amados. Reino dividido não prospera. Não é de Deus uma família dividida. Então, maravilhosa é a ação de cada irmão, cada irmã, estar juntando aquilo que está despedaçado. O Senhor, quando vê que o vaso está trincado, Ele leva para a casa do oleiro, quebra, passa no fogo e faz ali um vaso novo, sem trinca, um vaso perfeito. E com os nossos, a nossa família, nós devemos fazer a mesma coisa. Daquela situação ruim, nós temos que fazer uma situação nova. Por mais que aqueles que não querem mudar, não mudem, continuem do mesmo jeito, mas mude você. Não deixe entrar em seu coração a raiva, a mágoa, amados. De estar guardando em seu coração por causa de algo que alguém da tua família de repente fez para você, seja por mal ou seja sem querer. Amados, sejam verdadeiros representantes do Senhor na terra. Pede força ao Senhor. Senhor, o Senhor disse através da tua palavra que eu devo mudar. Então me fortalece, Senhor. Me segura. Porque essa irmã que conversou comigo e seu esposo, ela teve que encarar a pessoa que só fez mal a ela e abraçar, beijar e abrir o seu coração em amor. Não foi fazer isso com falsidade, não, amado. Não é você ser falso, vou chegar lá, abraçar, beijar, mas por dentro, se pudesse enfiar uma faca, não é isso. É você se permitir que o seu coração se abra em amor, por mais difícil que seja. E que você sinta um amor tão grande por essas pessoas que lhe causam mal, que te perseguem, que te maldizem, que faça com que você ore todo o tempo por estas pessoas, pedindo ao Senhor que toque em seus corações e os transforme e os encha de amor e os traga para os teus caminhos. E que o Senhor te fortaleça em amor, para que você sempre esteja de braços abertos para estas pessoas, para estes familiares, estes entes queridos, para que lá na frente, quando vocês saírem da arca, ou seja, saírem de perto por algum motivo da família, todos continuem unidos mesmo de longe. E que nenhum seja amaldiçoado, como aconteceu com o filho de Noé, Cã, o pai de Canaã, que foi amaldiçoado por desrespeitar o seu pai. Amém, irmãos?
Vamos orar, irmãos, vamos agradecer pela palavra. Glórias a Deus. Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra abençoada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pois muitos estavam, Senhor, a ponto de brigar dentro de suas famílias, de dividir, Senhor, a sua família. Estavam cultivando o ódio, a mágoa, o rancor daqueles que fizeram mal. Mas que recompensa vão receber se sentirem assim, desta forma. Que recompensa. Senhor, muito obrigado por nos mostrar que temos que ser tolerantes uns com os outros. E não somente na nossa família biológica, mas na nossa família espiritual. Quantos estão brigando, como hoje modernamente se fala, de mimimi dentro da igreja, arrumando confusão, se dividindo em panelinhas que não agradam a Deus, jogando uns contra os outros. E Deus nos manda unir na paz, estarmos unidos na paz, a suportarmos uns aos outros. Muito obrigada, Deus, por estar nos ensinando nesta noite. Muito obrigada, Deus, por estar tirando a cegueira do teu povo nesta noite, pois o único Senhor que ganha com essas divisões familiares, essas brigas, essa falta de amor, é Satanás. E é isso que ele quer. Ele quer desestruturar a nossa base, que é a família. Nossa base na terra, que é a família. Para que nós percamos a nossa força espiritual. Para que nós, muitas vezes, nos distanciemos de Deus. Então, Senhor, muito obrigado por nos alertar. Muito obrigado por nos ensinar. E nos fortalece, Senhor. Porque não é fácil. Não é fácil, Senhor, exercer a tolerância. Não é fácil amar aqueles que nos fazem mal. Mas nós cremos, Senhor, que com a tua força, a tua unção sobre nós, as tuas mãos segurando as nossas, nós com certeza conseguiremos chegar longe, juntamente com a nossa família, tanto a nossa família biológica, como a nossa família espiritual. E, Senhor, a tua verdade se cumprirá em nossas vidas, quando o Senhor diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Obrigada, Senhor. Continua conosco nesta noite, Senhor. Continua ministrando em nossos corações. Que esta palavra seja transformadora, libertadora na nossa vida. Que o Senhor continue falando conosco através dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados irmãos e irmãs, amo os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus. Que o Senhor dê uma noite de descanso abençoada. Que os irmãos tenham experiências sobrenaturais com Deus. Em nome de Jesus. E estaremos juntos novamente. Amanhã às 6 horas da manhã. Para a oração da manhã. Os irmãos estendam suas mãos. Em forma
de recebimento para a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do Deus Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Deus Espírito Santo estejam conosco eternamente e todos digamos amém. Glórias a Deus, aleluia. Abrace seu irmão, sua irmã, sua esposa, seus filhos, aqueles que estiverem ao seu lado, mesmo que eles não entendam. Abraça e abençoa a vida deles, em nome de Jesus.